Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês 5 passos que eu utilizo para poder identificar e mudar estados mentais e emocionais em desequilíbrio. Tá? Para contextualizar, a gente vive num mundo caótico, como é perceptível, e a gente é bombardeado com todo tipo de informação enquanto a gente está acordado, né? Ou seja, o nosso estado de vigília. Num mundo caótico, é também perceptível que ele é habitado por uma maioria de pessoas que contribuem para que esse mundo seja assim, né? Desequilibrado com pessoas também desequilibradas. E essas pessoas acabam interagindo entre si, criando ainda mais desequilíbrio, ou seja, potencialmente mais caos. Essas pessoas, via de regra, vivem ali no piloto automático, como a gente já tem falado, que são os chamados NPCs. E os NPCs vivem a sua vida, em sua grande maioria, por viver, sem saber aquilo que estão fazendo e o porquê. A gente tem uma árdua missão aqui para se manter consciente dentro desse jogo, porque, cara, a programação ela é intensa e é onipresente. E se a gente acaba se distraindo por muito tempo, a gente acaba se tornando um NPC, ou voltando a ser um NPC. Porque a grande realidade é que a gente chega aqui na programação, a gente chega aqui dentro desse jogo como um NPC, sendo programado ali desde pequenininho, inclusive dos 0 aos 7 anos é quando a gente tem a programação fixada com maior intensidade, onde muitas vezes são instaladas em nós crenças limitantes de toda natureza, religiões, todo tipo de formato, todo tipo de verdade que nós não temos filtro ainda para fazer. Alguns de nós acabam despertando dentro do jogo. Eu não sei, eu acho que, por exemplo, eu acho que eu vim com um bug já contra esse sistema, porque desde muito novo eu sou um questionador de pessoas e de verdades impostas. Então, mas muitos eu sei que tem esse bug já, e outros também agora estão também despertando dentro do jogo, mas a gente precisa ficar muito atento porque para voltar para o modo automático é algo relativamente simples. E o NPC é o nível mais baixo de consciência que a gente tem aqui dentro do jogo. Para trazer um pouco mais de contextualização para vocês, principalmente para você que não está muito familiarizado, o NPC é aquele personagem não jogável dentro do jogo, é como se fosse um figurante. Você está ali com o seu personagem ali principal ali, passando por várias situações onde tem um cara fazendo uma construção, ou tem um cara andando no meio da rua, tem um cara brigando com outra pessoa, enfim. Então são os personagens que interagem com a história de alguma forma, mas tem pouca interatividade, e até mesmo entre si. Então isso é um NPC. E como a gente pode perceber, cara, é muito triste ser um NPC, porque um NPC faz muito pouco pela sua existência e faz aquilo que é realmente o mínimo. E com esse baixo nível consciencial, a gente acaba muitas vezes negligenciando estados de ânimo, ou seja, os nossos estados emocionais e os nossos estados mentais. E quando a gente não se dá conta disso, desses estados, muitas coisas que são pequenas, começam pequenas no nosso cotidiano, elas vão se acumulando e vão virando neuras, vão virando manias, vão virando fobias, hábitos e comportamentos nocivos, vitimização e por aí vai. E o que é perceptível também é que a condição, né, de saúde mental, física, espiritual e emocional da maioria esmagadora das pessoas no planeta é péssima, né? E, honestamente, eu espero que você não pense que isso é algo fortuito ou ocasional, porque isso aí é literalmente programado pelos programadores do jogo para que seja dessa forma, para que as pessoas sejam doentes em todos esses aspectos, emocional, espiritual, físico e mentalmente falando. Daí a importância de nós estarmos atentos aos sinais. O nosso corpo emite sinais o tempo inteiro para nós, mas para isso é necessário que a gente faça pequenas pausas na nossa correria do dia a dia para que a gente possa se perceber ou para que a gente possa perceber esses sinais. E estar consciente, claro, exige um nível de atenção muito alto. Quais são então os 5 passos ou as 5 atitudes que eu tomo quando eu percebo que tem algo de errado? Tá, mas o que seria chamado de errado?
Errado foi só o termo que eu coloquei para designar alguma coisa que está em desequilíbrio. E eu acho que assim, todo mundo acaba buscando equilíbrio de alguma forma, ainda que inconscientemente. Então a gente busca equilíbrio nas nossas relações, a gente busca equilíbrio no nosso trabalho, a gente busca o equilíbrio com a nossa saúde, a gente busca o equilíbrio nas nossas relações, enfim. A gente busca equilíbrio de muitas formas. Então, o desequilíbrio seria o errado nesse sentido, nesse aspecto. E aí nessa semana que passou, eu percebi uns 2, 3 dias ali que tinha alguma coisa em desequilíbrio. E por eu saber como é o meu estado normal, ou por eu entender como é o meu estado normal, eu já, ligo aquele alertazinho ali de que algo não está saindo ou algo está perturbando esse meu equilíbrio. Por isso que é muito importante a gente fazer as nossas pausas do dia a dia, a gente entender como que é uma situação de equilíbrio para nós, porque se você está no modo automático, você só vai. E aí você vai jogando muitas coisas para debaixo do tapete ali, e vai, amanhã eu melhoro, ou daqui a pouco isso se acerta, ou isso aí não é nada, e a gente vai, como eu disse, acumulando, e isso vai se tornando coisas piores no futuro, pela nossa falta de atenção. Então o meu normal eu sei que não é esse ponto de desequilíbrio. Na verdade, esse não deveria ser o normal de ninguém, mas por negligência acaba sendo. E aí as pessoas acham que é normal estar estressado, acham que é normal estar irritado, acham que é normal estar fadigado, acham que é normal estar perdido, e não é. O primeiro passo, então, que eu utilizo para poder retornar esse meu estado que eu considero normal é perceber e identificar a emoção ou o estado mental em desequilíbrio. Então, por isso que as pausas são importantes, para que a gente possa se perceber e que sinais são esses. Eu andava muito irritado, eu andava meio apático, meio melancólico, triste, sem nenhum motivo aparente. Então, algo ali estava me gerando aquilo. Então, eu precisava entender primeiro esse estado, né, identificar esse estado, e depois ir para o segundo passo, que é rastrear a origem. Então, o nosso cérebro ele é programado de duas maneiras. Uma é através de afirmações, de repetições, e isso a programação dos programadores faz conosco todos os dias. Então, nós estamos sujeitos à programação através da repetição exaustiva todos os dias. E nós também podemos fazer isso por nós, só que muitas vezes a gente não faz. E a outra forma é, ao invés de afirmações, você fazer perguntas para o seu cérebro, porque fisiologicamente ele também está programado para ir buscar as respostas. Então você indaga o seu cérebro, indaga o seu ser de onde está vindo esse problema. E com muita certeza, eu posso te falar, ele vai atrás dessa resposta e vai encontrar. Se você insistir, se você permitir que esse tempo exista para que ele vá atrás dessa resposta. Você pode falar, pô, mas eu pergunto aqui e não estou encontrando a resposta. Então pode acontecer também, porque tudo para nós é uma questão de treinamento, é uma questão de adaptação. Então a gente precisa estar realmente imbuído dessa vontade de ir atrás dessa resposta e descobrir a causa do que está nos desequilibrando. O passo 3, então, depois de tudo isso, depois de identificar o desequilíbrio e a sua origem, você buscar cessar a ação que isso está te causando. E eu sei que muitas vezes não dá para a gente sair do local de trabalho onde a gente está, não dá para se eximir de certas companhias, não dá para a gente isentar de certas convivências, não dá para a gente deixar de fazer certas coisas ou de estar em determinados locais. Então, o que dá para fazer? Dá para mudar a forma como nós nos relacionamos com isso. Então, muitas vezes, sim, será obrigatório que a gente mude a nossa forma de se relacionar, que a gente mude a nossa lente sobre relações, sobre lugares, sobre pessoas, sobre situações, porque é isso que está no nosso controle. Nada que está no externo está sob o nosso controle e nós temos pouca interferência nisso. Então, aquilo que está ao nosso alcance fazer é nós nos modificarmos em relação a essas questões. Então, eu identifiquei, por exemplo, a minha causa, estava dentro de um grupo que era chamado de networking, só que assim, imagina num grupo com 200 pessoas,
e cada pessoa com um nível de interatividade, cada pessoa com um tipo de experiência, cada pessoa com um tipo de pensamento. Acabou rolando uns assuntos lá que me desagradaram, a postura de pessoas, isso é uma merda. Porque às vezes você se esforça para ser uma pessoa melhor, às vezes se esforça para, né, sair de determinados ciclos, e você vê pessoas ali deliberadamente fazendo coisas, né, que vamos, sei lá, chamar de imorais ou antiéticas, enfim, cada um está no seu game, cada um está no seu rolê, plantando também e colhendo aquilo que está plantando. Então assim, mas é foda, porque às vezes você se irrita, às vezes você se decepciona, às vezes você se entristece com certas posturas. Então o que eu tive que fazer? Pau! Cortei aquilo ali, velho, na mesma hora. Network é um caralho. Network nesse tipo de grupo, não preciso. Beleza? Então sai fora e tá tudo certo. Então a minha forma de me proteger, a minha forma de me preservar foi essa. O quarto passo, então assim, já que foi gerado esse desequilíbrio, a gente pode utilizar alguns recursos que estão ao nosso alcance para que a gente possa retornar ao nosso estado de equilíbrio gradual. Né? Lembrando que tudo que é externo são auxiliares para que a gente possa encontrar aqui esse eixo, para que a gente possa encontrar esse reequilíbrio, mas são facilitadores sim. Por exemplo, a meditação é um deles. Né? Quando a gente fala meditação, então a galera já meio que torce o nariz assim, mas cara, existem N formas de você meditar, inclusive em movimento. Então busca uma forma de meditar que seja legal para você, que você se adapte e você vai ver que você vai conseguir. Outra forma que dá também para retornar ao equilíbrio, que muitas pessoas acabam nem sabendo disso, mas uma caminhada de meia hora, de 40 minutos, cara, te proporciona inúmeros benefícios, tanto fisiológicos quanto mentais e até mesmo emocionais. Eu te faço até um adendo, faz uma caminhada chamada de caminhada contemplativa, que é uma caminhada você admirando, você olhando a criação, a natureza, se conectando com a grandiosidade que é a criação. Aí tem outras pessoas também que podem recorrer a uma boa leitura, com um propósito, com uma mensagem legal, a corrida, a academia. Você pode ir a um templo, mas não para um culto religioso ou não para uma ritualística, mas um templo que muitas vezes é um lugar que você pode ir fora de uma situação dessa, é um lugar geralmente vazio, um lugar de solitude, um lugar que você pode acessar um silêncio. E muito oportuno que a gente acesse esse silêncio de vez em quando. Ou até mesmo a própria natureza, que é um grande templo que está disponível para a gente o tempo inteiro e que às vezes a gente não consegue usufruir o tanto que ela tem para nos oferecer. Outra coisa que é muito importante também, música. Cara, a música tem um poder incrível sobre nossos estados mentais e emocionais, estados de humor, né? A música tem tanto a capacidade, né, de acalmar e relaxar, quanto também de elevar e energizar, enfim. Só cuidado com que tipo de música você está ouvindo também, porque a gente tem que ficar muito atento, porque a programação da galera, dos programadores, está de forma muito forte também dentro do espectro musical, principalmente nesse pop mainstream aí da vida. Não preciso nem entrar em muitos detalhes. Presta atenção na letra da música e você vai saber se ela te faz bem ou não. O quinto passo é um suporte ou apoio espiritual de acordo com a tua crença, que vai muito além da religiosidade, como eu já tenho dito para vocês, muito embora a religiosidade possa ser um caminho, possa ser uma ponte, mas a espiritualidade, de uma maneira em geral, que eu tenho falado por aqui, é a sua capacidade de se conectar com essa dimensão espiritual, com seus guias espirituais, ou com esse estado mesmo divino, sagrado, que você possa conceber da sua forma, que te traga paz, que te traga um alento, que te traga esperança, entendeu? E vai também te ajudar a se blindar das interferências externas de seres ou espíritos aí mal intencionados que ficam sugestionando coisas para nós, ou ficam, né, falando abobrinha na nossa orelha, que ó, nossa orelha é maneira de falar, né, que mental, né, que os chamados pensamentos intrusivos. E seja lá por qual motivo for, eles fazem isso com a gente. Às vezes é perseguição, às vezes porque nós demos a brecha mesmo, enfim. O que interessa é que a gente tenha em mente que existem dois lados, e dois lados eu estou falando só para simplificar a coisa, né, que estão literalmente em guerra. Uns lutando para libertar a humanidade e outros lutando para escravizar e aprisionar ainda mais. E aí muitas vezes a gente está com energia baixa, vibrando sentimentos ruins, em sintonia, né, com a porra da programação, e a gente fica, claro, mais suscetível às investidas desses seres
que vibram também nessa mesma sintonia. Por isso, a gente deve evitar esses sentimentos de culpa, de raiva, de orgulho, de ódio, de mágoa, de tristeza. E claro, porra, tem dias que a gente tá uma merda, tem dias que tá tudo errado, e a gente tá fudido mesmo, tá triste, tá cabisbaixo, tem dia que tá chovendo e tem dia que tá muito sol. Então, assim, a vida é sobre isso. Então, assim, a gente só não pode permanecer nesses estados por mais tempo que aquilo que seja, vamos dizer assim, o necessário. Porque se isso se torna um padrão, é com este padrão de seres e de sintonia que você vai estar ancorado, que você vai estar ligado. E o jogo, infelizmente, é esse. E cada um está fazendo a sua parte. O time que está jogando para libertar, está jogando para libertar. O time que está jogando para escravizar, está jogando para escravizar. E não tem como a gente fugir disso. Então, acessar os recursos que estão disponíveis para nós, com todas essas ferramentas que a gente vai angariando no percurso, é muito importante que a gente os utilize em nosso benefício. E é claro que eu estou excluindo, né, aqueles casos mais graves ou de transtornos mais graves que, obviamente, requerem um acompanhamento específico, um tratamento específico. Então, isso que eu estou falando aqui nesse vídeo tem a ver com situações que a gente negligencia no nosso dia a dia, que muitas vezes acabam até por potencializar casos mais graves, mas também acabam muitas vezes por pequenas coisas gerando coisas maiores, como eu vou trazer para vocês aqui agora. Tem casos de ansiedade e depressão que nascem de pequenos maus hábitos dos quais a gente não se dá conta no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não dá a devida atenção e acha isso normal. Eu até escrevi uma frasezinha aqui: pequenos hábitos que acabam por causar grandes prejuízos. E aí eu trouxe para vocês 5 atitudes, né, ou 5 resoluções que eu trago para poder consertar, por assim dizer, situações em desequilíbrio, né, no meu estado, né, de saúde mental e saúde emocional, que a gente tem que estar muito atento a isso, gente, não tem outra forma. Então, mas também eu trouxe para vocês aqui 5 maus hábitos que acabam, por vezes, gerando quadros de ansiedade e depressão. Primeiro mau hábito, então, rolagem sem fim nas redes sociais. Então, um passatempo que às vezes pode parecer leve, inofensivo ali, de ficar rolando o feed ali eternamente, né, para cima. Pode parecer realmente inofensivo, mas podem causar estados de angústia por causa de comparações, muitas vezes insanas, que nós fazemos com outras pessoas e nos causando muitas vezes sentimentos de inadequação, então podendo causar ou potencializar quadros de ansiedade e depressão. O segundo mau hábito que tem sido muito comum para muitas pessoas é horários de sono irregulares. E o sono é uma das principais, ou um dos principais pilares da nossa saúde mental, emocional, física, porque quando a gente ali passa só mais um episódio, ou só mais uma leitura, ou só mais uma conversa aqui no WhatsApp, onde quer que seja, entendeu? A gente acaba adentrando a madrugada e prejudicando o nosso horário de descanso, prejudicando uma série de processos que acontecem durante o nosso sono e, claro, isso vai afetar o nosso humor, vai afetar a nossa energia, vai afetar a nossa qualidade durante todo o próximo dia. Isso quando já não se torna um caso de insônia crônica, que muitas pessoas também têm passado por isso. Terceiro mau hábito, a exposição excessiva a notícias negativas. Então, quando a gente começa a enxergar o mundo pelas lentes dos noticiários, né, muitas vezes a gente só quer se manter bem informado, saber o que está acontecendo no mundo. Então isso também muitas vezes aparece de forma inofensiva para a gente, mas acaba nos tornando pessoas descrentes, desesperançosas. E não se engane, né? Vocês já sabem que a mídia pertence aos programadores. E eles fazem com que essa programação seja cada vez mais nefasta para todos nós. Então, muita atenção no nível em que você tem acessado esse noticiário, porque em excesso certamente vai te causar muito mal. O quarto mau hábito seria em relação a multitarefas constantes. Então, tentar fazer 1000 coisas ao mesmo tempo vai te dar uma impressão, né, de que você não consegue terminar nada, ou que nada sai como planejado, vai sobrecarregar sua mente e você não vai conseguir realizar muitas coisas, vai acabar não fazendo nada direito.
aumentando seu nível de estresse, aumentando seu nível de descontentamento, aumentando sua percepção de incapacidade, de incompetência sobre você mesmo. O quinto mau hábito que muitas vezes a gente acaba tendo é a negligência com o nosso autocuidado. Então nessa correria insana do dia a dia, a gente acaba muitas vezes pulando o almoço ou não fazendo uma refeição de boa qualidade, acaba negligenciando o exercício físico, nossos momentos de lazer, justificando isso pelos nossos compromissos, pela nossa correria, pelo nosso trabalho, enfim, com aquelas coisas que a gente está muito imerso e dedicado ali no nosso dia a dia, mas isso vai muitas vezes contribuir para a nossa fadiga emocional e física de uma maneira em geral, facilitando também o surgimento de quadros de ansiedade e depressão. Porra, e é foda tudo isso, né? Mas esse é o jogo deles, né? A gente, de alguma forma, felizmente ou infelizmente, a gente está dentro desse jogo. E a gente precisa aprender a jogar esse jogo da melhor forma possível. E atenção, tanto quanto possível, deveria ser o lema das nossas vidas. A gente precisa estar muito ligado em tudo que está acontecendo, né? E olhar para o interno sempre em busca de resoluções. Porque não vai adiantar muita coisa a gente reclamar, não vai adiantar muita coisa a gente se lamentar, porque a programação que está aí vigente é essa. E o que dá para a gente fazer? Primeiramente eu queria dizer que a gente está junto. E o intuito de eu ter criado esse canal e o projeto Consciência do Ser, que tem o meu livro Consciência do Ser, que tem a minha imersão presencial, primeiramente é que eu também me mantenha atento, claro, eu preciso também me manter atento dentro da programação do jogo, porque ela é muito traiçoeira, ela é muito sofisticada, e assim, vocês percebem o que está acontecendo, por exemplo, em questão da inteligência artificial. É exponencial o crescimento e os recursos que a inteligência artificial tem proporcionado para nós. Então eu utilizo ali o ChatGPT e outras plataformas para poder auxiliar meu trabalho, para poder auxiliar meus estudos, isso é fantástico. Claro, mas imagina, se isso, ou esse nível de recurso está acessível para a gente, imagina o que está por trás, ou que nível de recurso esses caras, né, a galera lá de cima, vamos dizer assim, do topo, já tem acesso em nível de inteligência artificial. Então, preciso dizer que o tempo, infelizmente, está contra nós. E a gente precisa cada vez mais alimentar esse processo de despertar individual e coletivo do planeta para que a gente consiga implodir essa programação e fazer com que mais pessoas, cada vez mais pessoas, percebam o quanto ela é prejudicial para nós. Se esse vídeo, então, te ajudou de alguma forma, peço aí que você deixe sua curtida, deixe seu like nele. Se você achar legal também, compartilhar com outras pessoas que possam estar precisando, né, ouvir uma mensagem como essa, pelo menos para iniciar o seu processo, ou para aprofundar o seu processo de despertar, para que gere mais debates, para que mais pessoas possam trocar mais ideias sobre isso. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Também, se você quiser, e eu recomendo que você faça isso, se você gostou desses assuntos, que você se inscreva nesse canal, para que você receba mais notificações de vídeos. E hoje, então, eu fico por aqui, desejando para vocês, para cada um de vocês, o melhor possível nas vidas de cada um, e a gente se vê em breve. Forte abraço.